Olha só, ontem nós entrevistamos o Natanael Nascimento e também o Alessandro, que é representante dos agentes penitenciários, e a gente está com a Força Nacional aqui no estado de Roraima, sabemos disso, e mesmo assim tivemos fuga. Portanto, tem essa queda de braço entre o governo do estado e os agentes. E daqui a pouco nós temos a repercussão da entrevista aqui, e graças à entrevista as notícias são boas. Então daqui a pouco você acompanha todos os detalhes conosco aqui na tela da Band. Olha só, temos mais o que agora? Ah, tá, no São Bento o senhor foi encontrado deitado na rua, foi agredido, viu? Foi agredido, encontraram inclusive um capacete lá do lado dele, mas a motocicleta não foi encontrada. Uma pessoa ouviu lá gemidos e ligou para a polícia, ele estava com o rosto bastante destruído. Então daqui a pouco você acompanha essa informação com a gente aqui também e a gente vai falar com o comandante justamente sobre isso. Os crimes, aqueles assaltos a postos de combustíveis, a casas lotéricas, diminuíram muito. A última estatística que eu fiz e que eu noticiei, que eu conversei com o comandante-geral, seria de uma redução de próximo de 53% do número de assaltos, de roubos. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso com o Coronel Ronan Marinho aqui no estúdio. Olha só, tá comigo agora, 11 horas e 31 minutos, vamos lá ao que interessa. Vamos trazer a primeira reportagem de hoje que fala sobre aquela entrevista que nós trouxemos ontem com a Cairla Lima, o link da Band, trazendo de um lado o Estado, ou seja, o representante da Sejuc, Natanael Nascimento, do outro, o representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários. E aquele impasse, inclusive na própria Band, existia aquele mal-estar, aquele clima ruim entre as duas partes. Mas depois da entrevista, que a gente levou ao ar, os dois aqui na Band, para o telespectador acompanhar tudo, as coisas melhoraram. Inclusive, eles marcaram uma reunião. Eles conversaram aqui por 20 minutos, depois marcaram uma reunião para as 4 da tarde e nós temos novidade. Aliás, faz contato agora com o Natanael Nascimento, secretário da Sejuc, e ele quer entrar com a gente porque ele tem informações atualizadas sobre o resultado dessa reunião ontem, que foi originária da Band. A Band provocou o tema para resolver a situação. Vamos acompanhar a matéria agora e a gente segue com as informações. De um lado, o Estado, ciente de todos os problemas do sistema prisional. Do outro, a classe que se sente desprotegida e sem condições de trabalho. Enquanto isso, 30 homens da Força Nacional de Segurança, que desembarcaram em Boa Vista há 2 semanas, seguem na penitenciária. Aliás, nem isso inibiu os presos. Na madrugada de segunda-feira, pelo menos 6 fugiram da unidade. Nesta terça-feira, a Band entrevistou o secretário de Justiça e Cidadania e o representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Alessandro Vasconcelos. A meta foi esclarecer os motivos da greve da categoria e saber o que faltava para que os agentes voltassem ao trabalho. Durante o programa Cena do Crime, eles puderam debater os problemas do sistema prisional mais uma vez. O Estado tomou uma atitude, criou uma força para atender os serviços emergenciais, como, por exemplo, mandar os internos para as audiências, para atender à Justiça e ao Ministério Público, que já há 3 semanas que isso não vinha acontecendo, estava um caos. Também tínhamos as denúncias dos internos que estavam doentes e foram detectados hoje, só pela manhã, hoje 10, que precisavam de atendimento médico urgente, né? Enfim, a recontagem dos internos e, de certa forma, criar uma expectativa para que eles tenham a volta ao trabalho e ao estudo, porque nós implementamos vários cursos de qualificação ali na penitenciária e, desde então, esses trabalhos ficaram paralisados. E agora nós estamos tentando voltar à normalidade. Na realidade, a gente declarou essa greve porque a própria estrutura da PANC não oferece segurança nenhuma para os nossos serviços serem executados. Entendeu? Então, enquanto não houver segurança, não houver estrutura para a gente poder executar esses serviços, a gente vai permanecer, não necessariamente de greve, entendeu? Mas até poderem ser executados. Assim que a gente tiver condições de executar, nós iremos executar normalmente. Tanto que hoje o plantão está indo completo para lá para trabalhar, os agentes vão para lá e a gente só faz realmente os serviços de emergência que tem que ser feitos. Pois é, você acompanhando aí os dois lados, a Band ontem provocou literalmente, mas no bom sentido, o tema para resolver.
porque ficava aquele impasse, os agentes não cediam e o governo ficava aqui esperando e não resolvia nada, e agora, pelo que parece, resolveu. Estou agora por telefone, 11h35, com o secretário Natanael Nascimento, por telefone, que tem informações e o resultado prático dessa reunião que foi dada início, né, foi iniciada aqui na Band, no Centro do Crime. Secretário, obrigado pela participação conosco mais uma vez. Bom dia ao senhor. Bom dia, Bruno Pérez. Bom dia a todos aí da Band. Eu quero já parabenizá-lo, parabenizar você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho, né, ao conduzir, iniciar esse debate, conduzindo essa emissora, um representante do sindicato, um representante dos agentes, e com a nossa presença, e que foi de fundamental importância para que nós pudéssemos resolver essa situação, um impasse que durava já praticamente 3 semanas, quase 3 semanas, e que estava trazendo muito prejuízo para o Estado. E o que foi resolvido nessa reunião ontem à tarde? A greve chega ao fim? Ontem mesmo nós conversamos demoradamente durante toda a tarde com vários agentes que trabalham especificamente na PANC, e todos entenderam a gravidade da situação, né, mostraram os pontos de vista dele, algumas coisas que nós pudemos atender que já foram atendidas, eles também entenderam, outras que somente no próximo ano poderão ser concretizadas, ser concluídas, né, que é o caso específico das obras, e nós nos prontificamos, inclusive a questão principal hoje deles, que seria quanto à segurança dos próprios agentes, a segurança da PANC como um todo, e nós disponibilizamos que vamos ter sempre a presença da Força Nacional, da Polícia Militar para auxiliar nesses trabalhos, junto com os agentes, né? E isso aí ficou resolvido e, graças a Deus, desde ontem mesmo já voltou praticamente à normalidade o serviço na penitenciária, a Justiça já foi atendida, os internos que precisavam de atendimento médico também foram atendidos, começaram a ser atendidos ontem, né? Então esses serviços essenciais e urgentes já foram reiniciados, e isso dá tranquilidade não só para quem trabalha no sistema, mas especialmente na PANC, né? Porque a gente tem que deixar bem claro, Bruno Pérez, que nós não temos crise no sistema prisional. Nós tivemos problemas e temos problemas na PANC, que nós estamos paulatinamente resolvendo. Acontece uma situação, a gente resolve, acontece outra, a gente resolve. Então agora, eu acredito que com essa retomada dos trabalhos dos agentes de uma forma muito eficaz, com vigor, todos envolvidos, essa situação crítica da PANC estará resolvida, né, com atendimento em todas as suas necessidades, e é importante principalmente para a sociedade, para a população, que vai ter a garantia, a tranquilidade que a PANC vai continuar fazendo o seu trabalho, e a sociedade vai ter a sua segurança garantida. Pois é, sem dúvida alguma. Esse é o alguma. papel do Estado. O senhor teve agora há pouco reunido, ou o senhor está reunido com a doutora Graciete Sotomayor. Alguma novidade sobre essa reunião ou ainda não terminou? Não terminou ainda. Nós estamos reunidos com o Conselho de Comunidade, qual a doutora Graciete é presidente, né? E com representantes da sociedade. Estão sendo tratados assuntos de interesse de todo o sistema prisional, né? Sempre buscando a melhoria. E nós queremos registrar também essa participação ativa, sempre presente da doutora Graciete, junto com os promotores da execução, o doutor Anedilson e o doutor Carlos Paixão, que estão sempre muito presentes para colaborar para que o Estado faça o melhor e que esse resultado se apresente como segurança para a sociedade. Sobre a questão da visita ou das visitas, isso está sendo ajustado para que seja feita com maior segurança. Por enquanto, as visitas estão sendo planejadas ainda não está efetivado. A questão das visitas, Bruno, e do banho de sol, nós conversamos isso ontem, eles estão buscando alternativas junto com a nova direção da PANC, com o Della Roque, e também o Major Francisco, que foi diretor que está aqui nos ajudando no DESIP, para achar a melhor alternativa para que seja uma visita em banho de sol, sempre com segurança para todos, né? Okay. Para os internos e também, principalmente, para os agentes penitenciários, para os agentes da lei, para os agentes públicos que são responsáveis pela segurança. Então, tudo está sendo feito de forma cautelosa para a gente não gerar mais nenhum problema, nenhum transtorno dentro da penitenciária. Então, beleza. Secretário, queria agradecer, né, dar parabéns também pelo trabalho do senhor, pela questão de abrir as portas para conversar, vir à televisão
vir a Band também para colocar o tema em assunto e que os agentes agora possam voltar tranquilos, né? E claro que existe problema sim, a estrutura, os próprios presos fizeram com que a penitenciária tivesse alas destruídas, alojamento, cozinha, e agora tentar assimilar isso e resolver do melhor jeito possível. E volto a dizer que o compromisso do jornalismo é esse, e a Band ontem, quando nós pensamos aqui na produção em trazê-lo e trazer também alguém do sindicato, foi justamente para chegar a esse resultado que o senhor anunciou, a greve chegando ao fim. Obrigado e conte sempre comigo, tá? Nós que agradecemos, o Bruno, e quero agradecer mais uma vez a você e toda a sua equipe e parabenizá-lo pela iniciativa. Valeu, obrigado. Conte sempre com a gente, tá? Abraço, tchau. Vamos seguindo, que bom, graças a Deus, né? Chega ao fim e já está comigo aqui o coronel, comandante do policiamento da capital, coronel Ronan Marinho, vai falar comigo. Só antes, olha só, olha a ousadia dos presos. Coloca essa imagem para mim agora na tela. Esse rapaz que você vai ver na imagem, ele está dentro do sistema prisional cumprindo pena, porque matou uma pessoa, homicídio, e estava dizendo que ia tocar o terror. 20 anos. Falou, ameaçou a agente penitenciário, dizendo que ia tocar o terror, ia pintar e bordar, que ele estava preso, mas que aqui fora o bicho ia pegar. Resumindo, os agentes chamaram a polícia e o encaminharam para a central de flagrantes para prestar depoimento. O cara está dentro do sistema prisional, você não dá nada para um cara desse. Você acha que o cara não é perigoso, mas o cara está ameaçando, já matou. E, meu amigo, não pode ser assim. Se está ameaçando as forças de segurança, o cara tem que pagar caro e muito caro por isso. Manda pra cá, vamos seguindo. Receber aqui agora o coronel Ronan Marinho. Esse enquadramento tá bonito aqui, tudo bem? Já pode ficar aqui, por favor, pode ficar aqui. Beleza, agora ficou legal. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para prestar conta do nosso trabalho. É bom, sempre bom, mais uma vez o senhor aqui com a gente. E ontem a gente trouxe aqui o secretário, o senhor estava acompanhando a entrevista aqui com ele ao vivo, ele está numa reunião com a doutora Graciete agora, e a gente conseguiu, a princípio parecia que estava querendo provocar, mas não, eu disse no ar, não, a gente está trazendo as duas partes para tentar resolver, e a população estava sendo testemunha daquilo, e de fato resolveu, chega ao fim essa greve dos agentes, mas a gente sabe que tem um problema sério, que é a falta de segurança lá dentro, e acaba estourando tudo na polícia militar. Continua realmente, está sobrecarregado para a polícia? Bruno, pertinente esse assunto da penitenciária, eu quero esclarecer para os ouvintes, para a população, que o governo do estado tem uma secretaria específica para cuidar de preso. Ela tem 600 funcionários, um orçamento de 38 milhões, e ela tem que se desincumbir da sua tarefa. Não é a polícia militar que tem que resolver o problema de preso, de presídio. A polícia militar tem apenas como missão constitucional a guarda externa do estabelecimento prisional, as guaritas, os acessos, isso nós fazemos. Agora, eu considero importante a habilidade política do secretário Nascimento, mas eu considero que a situação não está resolvida. Não está resolvida porque a informação que eu tenho é que os agentes estão fazendo uma espécie de greve branca. É mesmo. Um cinismo que eu considero falta de hombridade, de dever, certo? Eu não posso dizer que são todos, mas uma parte, porque, veja bem, o governo do estado fez um concurso para 300 agentes penitenciários. Só 85 trabalham na penitenciária, que é a principal unidade prisional do estado, que tem lá mais de 1.200 presos. Então, como de 300, só 85 trabalham na unidade prisional, na principal unidade prisional. Tem alguma coisa errada. Aí, a Sejuc só consegue escalar 10 agentes. Desses 10, 5 saem para fazer faculdade à noite. Não cumpre o dever deles, não confere os presos. Aí quando o preso foge, querem colocar na conta da Polícia Militar. E eu não vou admitir isso, porque a Polícia Militar não tem nada a ver com fuga de preso. Todas as vezes que teve fuga de preso, nós corremos atrás para recuperar, recapturar. Nossa missão, como Polícia Militar, é proteger o cidadão que está em liberdade. Sim. E por isso nós implantamos o programa Ronda no Bairro. Não é para ficar naquele atoleiro de presídio. Você acha que está tendo corpo mole dos agentes? Muito corpo mole dos agentes. Eles alegam que não tem condição de segurança, mas eles sabiam isso dentro do concurso. Pediram porte de arma, a Assembleia aprovou e deu porte de arma. O que é que eles querem mais? Eles têm que ir para cima dos presos. Eles estão com medinho de preso? Não tem que ter medinho de preso. Preso tem que cumprir o que a lei de execuções penais determina. E a polícia está nas guaritas, está acompanhando por fora. Está acompanhando. Aí agora nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para ajudar os agentes carcerários a cumprir o dever deles. Então é melhor que o governo do estado então extinga essa secretaria, acabe com essa secretaria, transfira a responsabilidade logo para a Polícia Militar e passe o dinheiro para a gente também, com previsão. Para eles tomar conta. Aí nós vamos tomar conta da nossa maneira.
Agora, o que não pode é o camarada passar no concurso para agente penitenciário e ficar dizendo que vai fazer. Não, porque nós não temos condição de segurança. Agora que passou as eleições, o cara veio descobrir que não tem condição de segurança para ele, que o sistema... Essa situação não é de agora, Bruno Pérez. Essa situação vem sendo negligenciada há muito tempo. E a Polícia Militar tem sido uma espécie de anteparo para esse descalabro. Então, isso não pode mais acontecer. Nós vamos cumprir a missão, porque a Polícia Militar tem dever e tem honra, e tem dignidade. Nós somos republicanos, nós vamos cumprir nosso dever porque nós sabemos que se aqueles presos tomarem conta do presídio, fugirem de lá, quem vai padecer é a sociedade. Com certeza. E nós não vamos permitir isso. Mas isso precisa ser repensado. Essa relação, os agentes penitenciários precisam cumprir o dever deles. Eles podem ser punidos caso fique comprovado que... Eles devem ser punidos, devem ser punidos. A Corregedoria tem que tomar providência contra esses maus servidores. Aliás, fica aqui o espaço aberto também para que o sindicato, para que os agentes possam falar, até porque nós temos uma sonora dizendo que o sindicato e alguns agentes não estão muito falando a mesma linguagem. Aliás, a gente pode até pautar alguma coisa relacionada a isso. Mudando um pouco de assunto, a questão do ronda no bairro. Os programas policiais estão órfãos das matérias policiais. Graças a Deus, não? Para a sociedade. Bruno, é isso que eu tenho satisfação de vir para a imprensa falar. Porque por mais que existam propagadores da tragédia e do caos. Essa é a nossa missão. Então, o programa Ronda no Bairro, quando foi implantado, dia 16 de junho, de lá para cá nós vemos fazendo uma coisa que não se fazia, que é o monitoramento estatístico da evolução criminal, do controle do crime, que é a nossa função. Então, nós temos já resultados, nós estamos aí trabalhando para apresentar para o novo governo as estatísticas, o custo desse programa para a sociedade, de forma absolutamente transparente, para o novo governo se decidir se quer continuar o programa, como vai fazer para manter essa estratégia de policiamento que eu considero eficaz. O programa Ronda no Bairro é o aperfeiçoamento daquilo que nós chamamos da melhor sedimentação doutrinária. É o que nós pegamos o que tem de melhor, não só no país, no Brasil, experiências exitosas. Que é Pernambuco, Amazonas. Amazonas, como no exterior também. Nós temos o caso de Medellín, Nova York, Londres, que são cidades que foram esquadrinhadas, foram setorizadas, foram georreferenciadas e cada distrito recebeu a sua unidade policial móvel, com tecnologia embarcada. Eu quero dizer para os telespectadores que Boa Vista é das cidades do mesmo porte, é a cidade mais bem policiada do Brasil. É claro que nós reconhecemos que em outras etapas do programa que não foram implantadas, não foi possível implantar nesse período eleitoral, um período complicado, mas que o novo governo pode implantar, que é a criação dos DIPs, os Distritos Integrados de Polícia, o cidadão bater na mesma porta da Polícia Militar e da Polícia Civil, todo mundo trabalhando no mesmo espaço físico, na mesma base de dados. Esse projeto está pavimentado, basta dar execução, dar continuidade. Então, nós reconhecemos que ainda tem alguns avanços para serem feitos. Nós reconhecemos que ainda existe furto de celular, reconhecemos que ainda tem briga de galera em determinadas praças, mas a Polícia Militar, pelo menos, reduziu o tempo-resposta, reduziu em 53% a criminalidade de um modo linear, homogêneo. Teve situações de homicídio, por exemplo, que nós tiramos Roraima daquela mancha criminal horrível. Número ruim. Ruim. E a sociedade pode ter certeza que a nossa disposição é continuar a fazer a prevenção criminal para o cidadão que está em liberdade. Claro. Nós não vamos, evidentemente, deixar... esse foco, acaba cobrindo com outro problema e a população acaba pagando o pato. A execução da pena é um outro departamento, é uma outra estrutura que tem que tomar conta daquilo ali. Não é a Polícia Militar ficar atolada ali em presídio, se debatendo com o problema de presídio. É evidente que também não é só uma questão de trocar os atores. É questão de, esse presídio, a penitenciária agrícola do Monte Cristo, ela foi construída há 25 anos atrás. Ela era uma colônia penal. Hoje ali tem presos de alta periculosidade, misturado com semiaberto. Então, para controlar aquilo ali é muito complicado. Se não for feito uma reforma, um novo presídio, que o preso possa ser separado por regime de cumprimento de pena. E temos que acabar também com essas regalias de preso. Preso é preso. O preso está ali porque ele ofendeu a sociedade, ele tem que cumprir a pena dele. Esse negócio de, se não tem segurança, suspende a visita do preso. Agora, ele não pode estar todo dia querendo fazer rebelião. Eu já disse para eles, para os presos, nas diversas vezes que eu entrei no presídio para controlar a rebelião, eu disse para ele que a Polícia Militar sabe a força que tem.
E eu não vou hesitar, enquanto eu for o comandante de policiamento, para usar a força em cima desses fascínoros. Porque eles não podem achar que eles são maiores que o Estado e maiores que a sociedade. Mas o Brasil permite isso. Nós temos uma matéria, eu queria chamar o senhor para assistir essa matéria. Vamos acompanhar essa matéria agora, que fala sobre fuga de preso e que na lei tá tudo muito bem para eles. Eles sabem usar. Vamos acompanhar? As fugas em presídios são comuns. Em Roraima, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, PANC, é o palco da maioria delas. Na última fuga, 6 presos conseguiram fugir. Sem esquecer da rebelião do dia 26 de outubro, onde os detentos atearam fogo em 6 compartimentos da unidade prisional e 2 fugas foram registradas. Além da descoberta de um túnel de mais de 40 metros de comprimento dentro da PANC, no dia 21 de outubro, com o mesmo objetivo, uma fuga em massa. Mas o preso tem o direito de fugir? É um crime? Por que uma prática constante? O Estado como um todo, ele não cumpre toda a legislação, né? E alguns direitos que o preso tem dentro das unidades, eles não conseguem, né? O Estado em si não consegue executar a pena de determinado elemento conforme preconiza a lei de execução penal. A fuga do prisioneiro não é crime. A liberdade é um direito natural, portanto, todo ser humano tem direito a ela. O preso que cometer a fuga apenas perderá alguns benefícios, como as saídas temporárias e o indulto. Ele perde alguns direitos, né? Além dele ter as suas punições administrativas, como é ir para um isolamento, que é para poder responder um processo administrativo de indisciplina na sua execução. Então, é uma falta grave e ele vai perder bastante benefício no decorrer da sua execução, né? E em meio a tantas fugas, resolvemos saber a opinião da população. Se acredita ou não que o preso que tente fugir tenha punições mais severas. Tem que ter uma punição. Ele já está sendo punido por alguma coisa que ele fez. E a fuga dele, com certeza ele fugiu porque ele vai fazer alguma coisa pior do que ele estava fazendo. Então tem que ser punido. E assim, trabalhar. Ter a horta, botar para a cozinha, porque você com a cabeça vazia, minha amiga. Você faz muitas coisas fora e não sabe, né? Volto, não tem, só tenho minha regalia lá dentro e pronto. Eu acredito que tem que colocar o trabalho lá dentro. Ficar mais uns 2, 3 anos para pagar por a oportunidade que ele teve de fugir. Prejudica toda a sociedade. Nessa fuga dele, ele pode fazer tantos delitos, né? Tanto é que faz, né? Senão a gente não teria casos e casos de presos que quando fogem, a gente vê os ataques aos comércios, às residências. Não há pena no Código Penal pelo ato de fuga. Se não está disposto no rol dos delitos, não acarretará em nada na sua pena. Resumindo, o Brasil da impunidade. A matéria explica que a população expressa o que pensa o brasileiro. Tem que pagar mesmo, tem que penar por isso. Honestamente, Bruno Pérez, eu espero que o novo Congresso Nacional se debruce sobre essa questão dessa liberalidade no regime de cumprimento de pena. Tem que haver uma severidade maior. Você vê que essas cenas aí da penitenciária, no dia 26 de outubro, eu estava lá, eles destruíram o presídio, queimaram o presídio, nós enquadramos ele por crime de dano. Ninguém ali vai pagar isso aí, esse prejuízo para a sociedade. Aí é o dinheiro do contribuinte que estava queimando. Aí você vê que a tropa da Polícia Militar ficou engajada aí por 3 dias. Eu passei quase 72 horas da minha vida administrando essa confusão aí. Olha só. Então, não é possível mais a gente conviver com isso. É preciso o Congresso Nacional, a sociedade precisa saber. O preso, inclusive, ele para fugir, para subir pelo muro, ele joga pedra no PM, mas o PM não pode revidar com arma de fogo. O problema tá porque senão ele é denunciado por homicídio. Então é uma luta muito desigual. Por mim, eu mandava o policial militar passar fogo no preso. Mas se eu fizer isso, eu vou sentar no banco dos réus. Porque eu até sugeria ao Ministério Público que levasse essa discussão para a reforma do Código Penal. Por que o policial militar não pode atirar no preso? Se ele tá ameaçando difusamente toda a coletividade, inclusive o policial que está ali prestando serviço. São discussões que vão muito mais além do Congresso. Isso tem que ser colocado para a população. Mas, dentro das regras do jogo, a Polícia Militar vai tentar, mais uma vez, se superar e ir para o sacrifício. Mas eu estou instando o conhecimento, falei com o comandante-geral agora há pouco, vou provocar o governador e, se for chamado para falar com a equipe de transição, vou alertá-los
que esses agentes penitenciários precisam cumprir o dever deles. Okay. Não é mais possível a Polícia Militar ficar ali mergulhada num problema que não é dela. Nossa função é proteger o cidadão que está livre. É fazer policiamento ostensivo para toda a comunidade, para toda a população. E isso que nós queremos fazer com o programa Ronda no Bairro. Beleza. Obrigado, abraço, tá bom? Cena do crime.